Estamos de volta, pessoal, para o nosso terceiro bloco do programa Mesa com o Pai. E você sabe, terceiro bloco que tem a nossa reflexão da palavra com a transmissão da live pelo Facebook. Então, pode correr para a nossa página, Karen, a Mesa com o Pai, e acompanhar, então, a transmissão da nossa live no Facebook, ok? Vocês viram, né? Tivemos uma entrevista muito bacana com os meus queridos lá de Paranapanema. Acho que o que fica de marcante é presta atenção nos convites, né? Vamos tomar cuidado com os convites aí que a gente aceita. E o nosso tema de hoje, falando de vida em família. A vida em família é um plano de Deus. A família é um plano de Deus, né? Nosso texto base é o Gênesis 1:28. Quando Deus cria o homem e a mulher e Ele abençoa, né? E diz, frutifica, multipliquem-se, dominem sobre a terra. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E se você gosta de anotar, corre lá, pega o seu caderninho, pega sua caneta, sua Bíblia, né? Para você poder acompanhar então a nossa reflexão de hoje da ministração da palavra. Ok, pessoal? Bom, então, falar em vida em família, né? A gente percebe que a Bíblia trata o casamento como algo muito sério, muito importante, de muito valor, né? E hoje nós temos visto muita gente se casando, né? É difícil um final de semana que você tá ali percorrendo o Facebook que você não vê uma foto de um casamento, de alguém que foi a um casamento. Na verdade, sempre tem ali as fotos de casamento. Então, assim, as pessoas estão se casando. E as pessoas estão se casando com bastante pompa, né? Com festas de muitos dígitos. Detalhes personalizados, mesas inacreditáveis de lindas com aqueles doces deliciosos. Tudo muito maravilhoso, tudo muito saboroso, tudo muito divertido, né? Mas se não tiver essência, é tudo em vão. Isso tudo é muito legal, mas fica melhor ainda se a gente preservar a essência, que é a presença do Senhor, né? Eu, infelizmente, já participei de um casamento que, assim, a festa foi de deixar a gente de queixo caído. Um negócio fabuloso, estrondoso, uma festa inacreditável. Tinha, assim, o tempo todo, sabe, algo a mais para te surpreender na festa. Tudo de muito bom gosto, muito fino. As coisas eram muito ricas em detalhes, tudo maravilhoso. Passou algum tempo, eu soube que o casal se separou. E eu fiquei chocada. Porque eu falei, puxa, mas uma festa daquela, né? Porque a gente imagina que nós festejamos algo que nos é precioso, que nos é valioso. Nós festejamos aquilo que é importante para nós, não é? A gente comemora aquilo que tem importância para nós, né? Então, quando eu vi uma festa de casamento daquela, eu imaginei que aquela relação, aquela união era realmente muito importante, né? E eu fiquei chocada, gente, quando falou, eles não estão mais juntos. E aí eu comecei a puxar na memória aquele casamento e eu me lembrei de uma coisa. Na hora da celebração, sabe assim, quando a gente troca os votos, que a gente faz a promessa, que a pessoa que está celebrando o casamento traz uma palavra da Bíblia que seja a sua âncora, o seu escudo, que seja a sua espada para você lutar pelo seu casamento. Faltou isso na celebração. A celebração não teve essa força da presença da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará. Então, faltou essa palavra imutável, incorruptível, né, que não é perecível. Faltou essa palavra em meio a toda aquela abastança.
E eu me entristeci porque eu comecei a me lembrar que as promessas foram baseadas em coisas assim do tipo: prometo não me zangar quando você ficar horas ao telefone com as suas amigas. E o público todo sorriu e achou moderno. Prometo compreender que você joga bola uma vez por semana. Ai, todo mundo achou que inovador. E cadê a promessa? Né? Cadê a hora que você diz ali: eu me comprometo que a oração, que a presença de Deus, que o conselho do Espírito Santo vai nos guiar em dias de vitória em meio à tribulação, que nós seremos fortalecidos pela presença do Senhor, que vamos fazer prevalecer a vontade de Deus acima dos nossos desejos, acima da nossa vaidade, acima do nosso orgulho, da nossa soberba. Essas palavras não estavam lá, mas são elas que sustentam no dia da adversidade. Porque a Bíblia também diz em Lamentações 3:21 que eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, quando falta esperança, eu preciso ter algo na memória para me alimentar. Eu preciso me alimentar de uma memória que me faça bem, que me leve para frente, que me renove as forças, que me renove a expectativa. E eu comecei a pensar e falar: que curioso, né? Durante muitos e muitos anos do início do meu casamento, eu assisti o vídeo da celebração do meu casamento quase que semanalmente. Eu assisti o vídeo do meu casamento quase que todas as semanas durante anos. Sem errar o palpite, durante uns 5, 6, 7 anos, eu assisti o vídeo do meu casamento, assim, com muita frequência. E para quê? Para não esquecer da palavra que foi liberada daquele dia, para não esquecer da seriedade da aliança que foi feita, para não esquecer o quanto era importante e valioso aquilo que tinha sido dito, porque as coisas que nós falamos, elas são liberadas nos céus. As palavras, o som se propaga em ondas e ele nunca para de se propagar. Aquilo que nós dizemos continua ecoando no espaço. Por isso a gente deve cuidar do que diz. Por isso a gente deve ter zelo pelo que diz. Então as promessas que nós fizemos, elas permanecem ecoando no espaço, no infinito. Porque o som se propaga sem cessar. E eu assisti o vídeo do meu casamento, eu sei praticamente de cor a sequência de tudo que foi dito, cada palavrinha que saiu da boca da pastora, do pastor, da boca do Leandro, da minha boca. E essas palavras são importantes para nós até hoje. E aí, aos poucos, conforme o amadurecimento da relação foi chegando, eu fui diminuindo a frequência de assistir o vídeo. Hoje, quando eu sinto essa necessidade, eu assisto um outro vídeo. O vídeo da renovação dos nossos votos, que nós fizemos quando a gente completou 10 anos de casado. Então, quando nós completamos 10 anos, nós renovamos a nossa aliança, renovamos o nosso voto. Um outro momento do casal, um outro tempo e novas palavras. E quanto mais o tempo passa, e já se passaram 15 anos, nós temos visto a fidelidade de Deus com a palavra dele e com as nossas vidas, porque tudo que foi liberado lá 15 anos atrás, tudo que foi liberado há 5 anos atrás na renovação dos votos, nós temos visto o cumprimento dessas palavras sobre as nossas vidas. Então, é importante que o casamento seja firmado na palavra. É importante que a palavra de Deus seja presente na nossa aliança,
né? Deus é um Deus de aliança. Quando ele é invocado a tomar parte de uma aliança, ele zela por ela. O próprio Deus tem zelo pela aliança que ele participou, né? Então, o plano de Deus é o casamento. Deus cria em Gênesis 1, que é o nosso texto base, 28, ele cria homem e mulher e já cria e o abençoa e dá autoridade. Então o casamento, ele é uma bênção, porque logo após ter criado homem e mulher, ele já os abençoa. Ele já forma essa equipe vencedora, unindo seres diferentes e competentes em suas áreas específicas, para que eles sejam uma equipe de vencedores. Então, a gente tem que olhar para o casamento com esse olhar de que o casamento é uma bênção e que ele nos capacita como equipe para vencer todas as coisas que vão aparecer, porque elas vão aparecer. E elas vão aparecer por um objetivo específico. Assim como Deus criou o casamento e a unidade familiar para estabelecer uma sociedade forte, para estabelecer uma base de estrutura, assim, um alicerce, para estabelecer um alicerce da sociedade, o inimigo vem e ele quer derrubar esse alicerce, ele quer destruir essa estrutura que é capaz de dar sustentação para toda a sociedade. Então, a gente precisa entender, conforme Gênesis 1:28, que o casamento é uma bênção. E Provérbios 18:22 tem uma palavra linda que a gente vai puxar uma sardinhazinha, né, para o lado das mulheres. Então, Provérbios 18:22 fala assim: o que acha uma esposa, acha o bem e alcança o favor do Senhor. Então, maridos, olha que coisa linda. Ao se casar, você encontrou o bem e recebeu uma graça, um favor do Senhor, né? E a gente precisa se esforçar, né, mulherada, para ser uma bênção, para ser mesmo uma graça na vida de alguém, um favor do Senhor, né? Para não se tornar aquela mulher rixosa que também tem Provérbios. Provérbios é ótimo para essas coisas de família, que diz que é melhor morar no deserto do que morar na mesma casa que uma mulher rixosa, né? Rixosa e irancuda, carrancuda, de cara amarrada. Então fica a dica, né, meninas? E hoje, gente, nós sabemos que assim como tem muitos casamentos, como eu disse, a gente sempre está vendo fotos de casamentos, também existem muitos divórcios, infelizmente. Muitos divórcios porque as pessoas estão se esquecendo de Deus. Como disse aqui o comentário da Cris, que está acompanhando a nossa live. Cris, eu tô de Mila, viu bem? Beijo. Então, a gente vê que realmente as pessoas estão se esquecendo de colocar Deus como base e as pessoas estão chegando à conclusão de que não tem jeito. Não tem jeito porque não fez uma aliança com o dono da aliança. Deus é o dono da aliança, né? E as famílias precisam se fortalecer para que os filhos que são formados sejam saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Então, o objetivo da família é dar alicerce a uma sociedade, né, bem estruturada. Então, se a gente consertar cada lar, se a gente investir na nossa casa, no nosso pedacinho ali, na nossa família, e cada um fizer isso com a sua família, no seu lar, rapidamente a gente vai ver uma reconstrução da sociedade, da comunidade. Porque cada lar sendo edificado, a gente consegue no todo, na amplitude, ter uma sociedade mais decente para se viver, né? Mas para que isso aconteça, o casal precisa ter harmonia. Antes de você formar filhos saudáveis, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, antes disso,
A relação do casal precisa ser harmoniosa, precisa ser saudável, precisa ser funcional. Existe alguma relação ideal? Não, gente, isso é só em contos de fadas. Não existe o ideal, aquela coisa dos sonhos. Existe o que? Existe o funcional. Existe aquela relação que funciona bem, que as pessoas agem bem um em favor do outro e funcionam bem juntos. São uma equipe que dá certo, uma equipe que avança, uma equipe que une os seus esforços para canalizar a um propósito determinado por Deus. Então, o que a gente precisa para ter uma sociedade mais estruturada é que cada casa, cada lar seja edificado. Então, às vezes você fala assim, não consigo consertar o mundo. Realmente, nem eu, nem ninguém. A gente não consegue consertar o mundo, só Deus conserta o mundo. Mas Ele precisa que cada um tome uma decisão de consertar a sua própria casa. E aí sim, tudo vai sendo edificado. Então, a gente olha que para alcançar sucesso, né, na formação da nossa família, o casal precisa encontrar harmonia. E existe uma forma de viver em harmonia, que é quando a gente descobre a nossa essência. Quando cada um de nós encontra a sua essência, que obviamente está na Bíblia, né? Considerando Deus como supremo criador de todas as coisas, que em sua vontade soberana, né, nos formou com as nossas características e tudo. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para esse projeto de Deus, da essência de que Ele nos formou, aí sim, exercendo a nossa identidade, em correspondência à essência em que fomos criados, aí sim a gente consegue trazer harmonia para o casal, harmonia para o lar. Então vamos dar uma olhadinha na essência, né? Bom, Gênesis, eu sei lá, acho que eu peguei esse bichinho que pica do meu pastor. Tudo a gente precisa ver em Gênesis. Pastor Vicente que é assim. Não tem uma ministração dele que eu já tenho ouvido que a gente não foi em Gênesis para estudar. Então vamos para Gênesis 2, né? Logo ali no comecinho, onde Deus forma ali o homem, a mulher. Gênesis 2, versículos 7 e 8, diz assim. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 7 e 8. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Vamos pular para o versículo 15. Do mesmo capítulo 2, pula aí, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e para guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, que esteja como diante dele. Ou em outra tradução, que seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore, ave do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado, as aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achava uma adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas, cerrou a carne no seu lugar, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher.
E trouxe-a a Adão, e este disse: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada de varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Muito bem, esse é o nosso texto. E daqui a gente vai avaliar várias coisas. Bom, o homem foi feito do pó da terra. A mulher foi feita do homem. Temos uma diferença fundamental, que o homem foi criado de uma matéria inanimada e nós temos ascendência. Nós temos origem em seres humanos já. Então nós temos aí uma identidade, um DNA que faz de nós pessoas que necessitam de relacionamento muito mais do que os homens. Porque os homens, por essência da criação, não têm esse vínculo. Nós temos vínculo. Então, mulheres têm mais necessidade de formar vínculos. São as mulheres que formam grupos de amigas, são as mulheres que formam grupos de oração, são as mulheres que formam grupo de cozinhar, de tudo quanto é coisa. Grupo de WhatsApp, então, pode ver, administradora é tudo mulher. Elas que criaram os grupos de WhatsApp. E os homens têm essa necessidade um pouco reduzida, né? Um pouco reduzida. É lógico que ele precisa de convivência, porque o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer uma brincadeira e vou dizer que é para ter alguém para ajudar ele a não fazer bobagem. Mas enfim, botou a gente para ser ajudadora, então creio que ele precisava de ajuda e eles precisam até hoje, né? Mas vamos tratar com humor, porém com seriedade, né? Sem desvirtuar aí a essência da palavra. Então, as mulheres, elas têm essa necessidade do vínculo afetivo bem mais aguçado do que dos homens. Mas, obviamente, todos nós fomos feitos para o convívio social, né? E ao homem foi dada algumas tarefas aqui nesse texto que nós lemos. Veja que em Gênesis 2:15 fala que o homem foi colocado no Éden para lavrar e para guardar. Lavrar tem a ver com produzir, fazer a terra produzir, portanto é uma provisão. E o guardar é o proteger. Então a função do homem está ligada à provisão e à proteção, né? E aí a gente vê que Adão recebe ali de Deus uma instrução sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa que a direção espiritual para as coisas vem para o homem. O homem deve receber, ele também deve buscar a orientação espiritual para a sua casa, para a sua família. E o texto um pouquinho mais para baixo aqui, né, diz que Deus concedeu a Adão a função de escolher nomes para toda a criação. Então Adão teve poder de decisão sobre a criação ali no Éden. Então o homem também deve decidir sobre a família, sobre a nossa família. E a mulher foi criada no propósito do auxílio, do companheirismo. Então, a responsabilidade da mulher é o companheirismo, é o aconselhamento, é a acolhida, né? E ela foi criada com ascendência, com vínculo afetivo de um ser pré-existente a ela, e também foi tomada da costela para que ficasse ao lado, porque a palavra diz uma mulher que lhe estivesse à altura, em algumas traduções, né? A minha diz, é como se tivesse diante dele. Então, quer dizer, equiparado ali as competências de cada um, né?
as habilidades. Não iguais, mas equiparadas, né? Então, ali a gente vê que a mulher tem esse chamado de aconselhamento, de acolhimento, né, de companheirismo, e o homem provisão, proteção e decisão, né? E quando cada um assume o seu papel, né, quando cada um cumpre o seu chamado, o seu propósito, correspondendo à essência para a qual foi criado, quer dizer, correspondendo então ao propósito da intenção de Deus, aí sim fica muito mais fácil encontrar um lar em harmonia. Mas para isso a gente precisa de um mergulho na palavra, para conhecer o real propósito, para conhecer a essência e, acima de tudo, para aceitar. Aceitar e se desfazer, deixar para trás, abrir mão dos conceitos, dos argumentos, dos sofismas, de tudo aquilo que tenta nos convencer que está sendo apregoado na sociedade, nas escolas, nas universidades, nos treinamentos, e dar à palavra de Deus a prioridade que ela de fato tem. Então, se eu decido ser cristão, eu opto pela Bíblia. E se eu opto pela Bíblia, ela é o meu manual, né? Então, um lar de uma família cristã, ela deve estar pautada naquilo que a Bíblia traz, né? Então, por exemplo, o homem, a função dele, na sua essência, foi a provisão, uma delas. Um homem, gente, quando ele se torna o provedor da sua casa, quando ele se torna o principal responsável para que a sua família tenha moradia, comida, bebida, vestimento, saúde, educação, quando ele consegue fazer isso, ele sente uma honra. Essa honra ele sente porque isso corresponde, isso fala diretamente à essência da criação dele, isso remete à essência. Então isso faz bem para ele. Então, não é errado não a esposa trabalhar, claro que não. Não é errado somar forças, não é errado a gente cooperar, ajudar, não é errado, claro que não é. Agora, é errado se você tiver o intuito de competir com o seu marido. Se você sempre quiser fazer algo a mais do que ele, para ganhar mais do que ele, para falar para ele, peraí, hein? Olha bem o quanto a gente ganha, hein? Né? Então, eu já ouvi pessoas que por imaturidade falam, ai, coloquei bem as regras lá em casa, afinal de contas quem tá ganhando mais sou eu. Cuidado, minha querida. Cuidado, isso fere a honra de um homem. Nós devemos ter sabedoria para não ferir a honra dos homens da nossa família. Porque honra é importante para um homem. É muito importante. E quando ele sente que isso vem da parte de Deus, que ele é colocado no lugar em que Deus projetou, ele se sente bem, ele se sente feliz. E eu parto do princípio de que nós nos casamos para que as pessoas que nos cercam sejam felizes e não por um objetivo egoísta de se fazer feliz, mas de fazer o outro feliz, né? Então a provisão é assim. A proteção. O homem tem o dever da proteção. E você sabe por que hoje tem muito homem que não está exercendo proteção à sua mulher? Porque as meninas estão sendo formadas para se transformarem em verdadeiros tanques de guerra. Para dar pancada. Para descer o braço. Sabe por quê? Falaram pra gente que o bonito é se valer sozinha. Ah, não dependo de ninguém. Uma mulher tem que se valer por ela mesma. Não é isso que está escrito. Afinal de contas, Eva foi tomada da costela, debaixo aqui do braço, para ficar protegida, para ter um escudo sobre ela, para ela estar guardada por esse homem.
Então, proteger a sua família também faz um homem se sentir honrado. Só que as mulheres têm achado muito bonito se fazer de valentona. Aí sabe o que passa na cabeça? Porque, gente, o homem é muito prático. O homem não fica, relativizando nada, não. O homem é prático. Sim, sim, não, não. Mulher que entrou nessa bobagem aí de complicar a comunicação, aí fala assim querendo dizer não, querendo dizer talvez, querendo dizer depois, querendo dizer às vezes. Gente, sim é sim, não é não. Vamos ser claro, porque nenhum marido tem bola de cristal e nem deve ter, porque a adivinhação não vem de Deus. É um espírito condenável, através da Bíblia, a adivinhação. Então a gente tem que ser claro, franco, límpido e transparente para que as relações sejam harmoniosas. Então, voltando à proteção, muitos homens têm deixado de proteger a sua mulher porque elas têm se portado como se elas não precisassem disso, com desprezo a essa proteção. Então a gente tem que aceitar ser cuidada, tem que aprender a aceitar ser cuidada, ser protegida, saber que tem serviços que não é para eu fazer, são serviços pesados, braçais. Deixa a estrutura física do homem fazer isso. Eu tenho capacidade de fazer? Tenho capacidade de fazer. Mas toda vez que eu fizer, eu estou passando uma mensagem para o homem que está ao meu lado que eu não preciso dele, que ele se tornou inútil para mim. Então, eu preciso aprender a me colocar no meu lugar. Ai, Karen, você desse tamanho vai ficar fazendo papel de florzinha? Vou. Sou uma flor lindíssima que tenho florescido através dos cuidados e do mimo do meu marido, porque eu ensinei para ele que ele precisa cuidar de mim. E eu aprendi a aceitar ser cuidada. E vou falar para você, isso é maravilhoso. E é exatamente o que o diabo quer roubar das mulheres. Ele quer roubar o cuidado que as outras pessoas deveriam ter pelas mulheres, para que elas se sintam abandonadas, para que elas se sintam desprezadas, para que elas se sintam subjugadas. E fica falando que é feio a gente aceitar cuidados. Não é não, é uma delícia ser cuidada. É maravilhoso ser cuidada, tá? Essa semana o Leandro convidou umas pessoas, só meninos da empresa, para jantar em casa. Eles fizeram um churrasco lá, eu só preparei o vinagrete, cortei uns pãezinhos, fiz um molinho lá, levei para eles. E eu falei para ele, Léo, não tô bacana, eu vou deitar. E eu fui deitar. E aí quando ele foi dormir, eu ouvi o barulhinho, acordei, ele falou assim, eu deixei tudo limpinho lá para você, eu cuidei de tudo. Então, olha que gostoso você saber que a pessoa, sabendo que você não tá passando bem, que você não tá bacana, teve o zelo, o carinho de fazer por você, não acumular um peso a mais. Mas por quê? Porque eu sempre deixo claro isso, eu gosto de ser cuidada. Eu gosto de ser mimada e não acho feio. Sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, seu marido faz isso pra você? Ai, não existe marido assim. Ai, teu marido não existe. Só que eu aprendi a ser uma esposa que não existe nos dias de hoje. Eu aprendi a ser uma esposa que sabe falar francamente que não concordo com o feminazismo de hoje. Não concordo. Não gosto dessa ideologia. Não acho que a gente tem que dar pancada em ninguém. Não acho que a gente tem que competir com homem nenhum. E tenho colhido fruto disso. Tenho colhido romantismo, tenho colhido doçura, delicadeza, porque eu me apresentei como uma mulher que gosta disso. Então, se você quer se colocar na sua casa como um tanque de guerra, dificilmente você vai encontrar um marido que queira ficar lustrando um tanque de guerra. Mas se você se apresentar como uma mulher delicada, que gosta de cuidados, que gosta de atenção e fala isso de forma clara, porém sem ser agressiva, isso vai acontecer, gente. Porque quando a gente assume a essência daquilo para o qual fomos criados, tudo se encaminha naturalmente. Por exemplo, o companheirismo. Eu até estava conversando com uma amiga essa semana que passou a respeito do companheirismo. E ela falou assim pra mim, ai, tem umas coisas que eu não gosto. Eu não gosto de ficar sentada ali, sabe? Sem fazer nada ali na frente de casa.
E eu falei, então, eu não gosto de pescar. Eu não gosto. Assim, tem dia que eu acho muito bacana pescar, mas falar que eu gosto ali, ai, não vejo a hora de chegar o final de semana para eu pescar. Não gosto. Para muita gente, pescaria é relaxante. Para mim, é um nervosismo que me dá uma tensão, ter que ficar olhando se a boinha vai afundar ali, sabe? E daí eu paro para ver o passarinho que passou no céu. Ele fala assim para mim, amor, a boinha afundou. Eu falo, ai, perdi um peixe. Quer dizer, eu já fiquei nervosa, não relaxei, foi nada. Ai, esse negócio de pescar não é para mim. Mas o que acontece? Ele quer pescar. E no final de semana, que a gente tem tempo para estar junto, eu vou largar o meu marido sozinho? Não, gente. Eu pego um livro, pego um chapéuzão, pego repelente, protetor solar, é água, é um belisquinho. Vou armada para pescaria. Armada para não fazer nada, para deitar ali perto. Vou preparada para reclamar das formigas que vivem me picando. Mas sabe o que ele fala depois para as pessoas? A Karen é minha companheira. A Karen é minha companheirona. Então, assim, a gente precisa exercitar, mesmo aquilo que a gente não gosta, o papel que nós fomos chamados. Nós fomos chamados a ser companheiras. Então, vamos exercitar o companheirismo, né? E homens, a gente gosta de companhia no serviço doméstico. Nós amamos companhia. Se a gente lavar a louça, encosta ali do nosso lado, enxuga e guarda pra gente, tá? Se a gente estiver fazendo um papá gostoso, para ali do ladinho, pica um legume, lava um alface. Sabe quando nós estamos lavando o quintal? Passa o rodo no quintal pra gente, faça companhia. Companhia, fazer as coisas junto, é tão bacana. Se você vê que a sua esposa começou a arrumar a cama, vai ali do outro lado, puxa o lençol. Cama de casal é difícil arrumar sozinho. Já que não dorme sozinho na cama, né? Vamos arrumar a cama junto, né? Então, gente, fazer companhia não é fazer obrigações. É gostar de estar ali pertinho da outra pessoa, nas atividades dela, nas atividades que ela curte, entendeu? É fazer companhia. Eu sempre brinco que o Leandro e eu, a gente é a cigarra e a formiga, né? Ele não curte muito a parte do serviço doméstico, mas ele pega o violão e toca pra mim enquanto eu trabalho. Então eu sou a formiga e ele é a cigarra. Fez uma duplinha. E cada um precisa cuidar do seu espaço, gente, tá? E aí a gente vê que Deus deu ao homem, né, a Adão ali, a direção e a decisão. E Mateus 7:24 fala: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, faz parte do papel do homem decidir, né, direcionar. E muitas vezes as mulheres não querem ficar com esse papel de ouvir, de respeitar, de trazer um aconselhamento, uma opinião com sobriedade, com sabedoria, né? Cooperar para que o cumprimento das coisas se deslanche melhor. E as mulheres aí acabam se metendo a decidir tudo. É aquela coisa do deixa que eu faço, você demorou, já resolvi, era para responder, você não respondeu. Gente, o tempo do homem e da mulher é diferente. A nossa frequência é diferente, precisa se alinhar, precisa se adequar, né? E você sabe o que é engraçado? As mulheres se metem a fazer tudo. E você já ouviu mulher fazendo assim: tudo eu, só sobra pra mim. Conhece, Cleide, alguém que fala assim: tudo eu, nessa casa tudo eu, ninguém faz nada, sou só eu. Mas vou te perguntar um negócio: você já ouviu um homem falando isso? Tudo eu. Eu comecei a pensar, gente, nunca vi meu avô falar tudo eu. Nunca vi meu pai falar tudo eu. Nunca vi os meus tios falando tudo eu. Gente, eu não conheci um homem que dissesse: tudo eu aqui nessa casa. Sabe por quê? Porque essa é a função dele na essência da criação. Então, para ele não pesa. Para ele não é pesado, gente. Para ele não é difícil. É difícil para nós, é pesado para nós, porque não é a nossa função. Toda vez que nós cumprimos aquilo que não é a nossa função, que não está correspondendo à essência da nossa criação, é difícil.
é pesado. Então deixa para ele. Deixa para ele. Você pode aconselhar, você pode trazer um ponto de vista mais amplo, mais humano, mais sensível. Falar, olha amor, presta atenção assim. Você já imaginou que o sentimento que pode gerar nas pessoas é assim, assim? Tô te apresentando essas coisas para te ajudar a decidir. Você decide, mas pensa nisso, pensa nesse ponto. Isso aqui é a favor, isso aqui não é tão bom. Traz, gente, a sua sabedoria. Esse homem vai te admirar. Esse homem vai falar assim, como a minha mulher é sábia. Eu precisava tomar uma decisão, ela me aconselhou. Cumprimos o nosso papel. É para isso que nós fomos criadas. Foi para isso que Deus nos deu inteligência e sabedoria. Então, cumpra o seu papel, não é pesado. Mulher não gosta de dar palpite, de dar conselho? Pois é, porque a gente foi criado para isso. Agora, faça isso na hora certa, do jeito certo, com a finalidade certa, né? E deixa ele decidir, porque para ele não é pesado. Porque ele foi criado para isso, né? E a gente vê aqui o versículo de Provérbios 14:1, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derriba. Então, fala lá em Mateus 7:24, que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. E Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Quer dizer, os dois têm um chamado para edificar. Os dois precisam construir a família, a relação. É responsabilidade dos dois, mas cada um exercendo o seu papel. Homens, entendam. As mulheres têm se comportado como tanque de guerra. As mulheres têm se comportado assim, da maneira errada. Porque o inimigo tem lançado uma ideologia que façam com que elas acreditem que isso é o melhor. Mas quebrem o gelo. Quebrem o gelo. Mulher gosta de tratamento suave, de tratamento delicado, gosta de palavras de apoio, de incentivo, gosta que você repare na roupa, no cabelo, na unha, gosta que você diga que ela está bonita, se ela está cheirosa. Mulher gosta de ganhar. Você não tem dinheiro para dar presente? Mulher ama ganhar café na cama. Mulher gosta de serenata. Você sabe tocar? Cantar? Ou sabe tocar um instrumento? Faça serenata. Vai lá na janela do quarto, lá pelo quintal mesmo, né? Faça serenata, tá bom? Mulher gosta de flor. Não posso comprar flor. Sabe aquela sua vizinha, senhorinha, que vive cuidando do jardim? Essa senhorinha vai se derreter se você chegar lá e falar assim, Dona Maria, deixa eu levar uma flor para minha esposa. Minha esposa é tão linda, eu amo tanto aquela mulher. E pronto, a Dona Maria só vai cultivar a flor para sustentar seu casamento. Você vai ver só. Tenho certeza, vai por mim, gente. E é preciso cuidar. Cuidados diários. É preciso doçura, palavras brandas. É tudo fachada que a mulherada é, essa coisa fortona aí, parece um Highlander, um gladiador. Não é isso aí não. Viu? É só fachada. Convenceram a gente a fazer isso e a gente, muito boba, embarcou nessa. Graças a Deus o Senhor abriu os meus olhos e eu saí desse barco furado. E porque saí desse barco furado, tenho vivido experiência excelente de um casamento de paz, de zelo, de cuidado, né? De atenção. Então, para a harmonia do casal, a mulher deve dar ao seu marido um lugar de honra, permitir que ele se sinta responsável pelas decisões da sua família, ajudar que ele tome as decisões importantes, que ele faça isso, né? Aconselhar, acolher nas dificuldades, ter sempre uma palavra branda para o seu marido também. Isso é ser submissa, é isso. Ser submissa não é ser um tapete que ele chega lá e limpa os pés. Não é nada disso. Essa palavra escandaliza todo mundo. E eu vou falar, eu amo ser uma mulher cooperadora, ajudadora, que desempenha a função que o Senhor me concedeu. Sabe por quê? Porque Deus mandou eu ser submissa. Mas sabe a ordem que Ele deu para os homens? Tá lá um pouquinho para frente. As pessoas ficam tão escandalizadas que param no versículo 22 e não lê o resto. No 25 está escrito que o homem deve amar a sua esposa
assim como Cristo amou a igreja. Nada fácil, porque amor é dedicação, é proteção, é cuidado, amor é atitude, amor é vigilância. E amar como Cristo? Aí é um empenho sobrenatural, é uma dedicação muito maior, é dar o melhor de si, todas as suas energias, é se preocupar em conhecer a necessidade da sua esposa, conhecer as fraquezas, os erros, os medos e ajudar ela a melhorar. Ajudar ela a melhorar, porque o que Cristo fez com a igreja é ajudá-la a se tornar limpa, irrepreensível, adornada, enfeitada, como noiva para as bodas do Cordeiro. Então a tarefa do homem é essa, né? Então, gente, se cada um realizar o seu papel, a harmonia do lar está garantida. Peça a Deus que Ele te permita realinhar os seus propósitos, os seus papéis, a essência da criação. Porque quando nós correspondemos a essa essência, não há peso. Não é difícil. Deus se encarrega de fazer com que tudo se encaminhe bem, certo? Então, vamos orar, né? A gente precisa orar para encerrar aqui, porque eu nem olhei a hora, já está passado, 9h10. Então, vamos orar para que o Senhor nos ajude a exercer o nosso papel, cumprir a nossa função. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, se você estiver num lugar que favoreça a sua reflexão, o seu momento com Deus, muito bom. Se não, é aquilo que eu digo sempre: Deus sonda os corações e a intenção do seu coração que Deus vai pôr na balança. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós trazemos a nossa vida diante de Ti, Pai. Queremos apresentar o nosso coração como mulher, como filha, como mãe e como esposa, e clamar a Ti, Pai, aperfeiçoa-nos na Tua vontade, aperfeiçoa-nos no Teu querer, naquilo que o Senhor planejou, na essência da Tua criação, Pai. Tira, Senhor, daquilo que está incrustado na nossa mente, todo ensinamento que deturpa a Tua palavra. Todo conceito, todo argumento, tudo aquilo que está preso na nossa mentalidade ao longo dos anos, pelo que foi ensinado, que atrapalha o desenvolvimento da Tua palavra em nós. Arranca com poder, Senhor, em nome de Jesus, e faz da nossa mente um campo fértil para produzir o conhecimento do Senhor, a ministração do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós sejamos transformadas e voltemos à essência da nossa criação, da maneira como o Senhor planejou no início, porque nós sabemos que a verdadeira felicidade está em Te obedecer, em cumprir o Teu chamado, em responder, Pai, aquilo que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos as famílias que têm sido alvo da ira do diabo. Clamamos a Ti, ó Pai, abre os olhos de homens e mulheres, que todos eles percebam, Pai, que existem papéis específicos a serem cumpridos para alcançar a felicidade e a harmonia. Pai, que eles tenham a oportunidade de Te ouvir, Te conhecer e reformular, Pai, os seus posicionamentos e reformular, Senhor, aquilo que eles têm vivido, ó Deus, para encontrar descanso e refrigério em Ti. Pai, que o Senhor livre as famílias da violência, das brigas, da discórdia, da ira, e em nome de Jesus reine a Tua paz nos lares, Pai. Nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos ter que encerrar aqui na live mesmo, mas eu preciso deixar os parabéns, que ontem foi aniversário de uma queridona minha, a Samara Pereira, minha amiga da Ensejec. Sá, mãe da Valentina, beijo pra você, meu amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse momento novo da sua vida venha com muito refrigério, com muita força, muita sabedoria, que você curta bastante esse seu tempo de mãe de bebezinho, porque passa rápido. Ontem também foi aniversário da Lúcia Dalla Antônia, que já passou aqui com a gente, dando testemunho da vida dela, né? Edificando a tantas vidas, cooperando aqui com o nosso programa. Grande beijo, viu, Lúcia? Que o Senhor renove suas forças para continuar fazendo a obra para a qual Ele te chamou.
E hoje, dia 16, é aniversário da professora Ângela Morini. Professora Ângela, um beijo. Você tem um lugar muito especial nos nossos corações, porque você marcou muito positivamente a vida da Laurinha e nós somos gratos por isso, viu? Que o Senhor retribua a obra das tuas mãos. Bom, gente, pessoal da live, Rose, beijo. Muito obrigada por estar aqui. Minha sogra escreveu um monte, ó. Lu, o pessoal passou por aqui elogiando o testemunho do Ney, né? Fernando Santos também colocou aqui muitos comentários a respeito do testemunho, sabendo que o inimigo continua influenciando, não mudou as estratégias, né? A gente precisa tomar cuidado com os convites. É isso aí, Fernando. Bom, gente, obrigada por vocês terem passado esse tempo aqui comigo. Compartilhem a nossa live, levem a palavra de Deus a mais pessoas possível, viu? Semana que vem a gente tá de volta às 7 horas da manhã, aqui no 107,9 da Life FM. E a gente vai ficando por aqui. Um bom sábado, bom final de semana. Shabbat Shalom.